Olá, esse é mais um Atualiza-se Entrevista e hoje a gente vai falar com o psicólogo Renato Caminha, que é um dos principais nomes aí da psicologia cognitiva. Então, Renato, por favor, se apresenta para a gente. Então, tudo bem? Prazer, Eric. Eu sou o Renato Caminha. Prazer estar falando para vocês da Atualiza Psi. E, enfim, eu trabalho com terapia cognitiva já há bastante tempo. Eu acho que a trajetória acho que a minha história está ligada também ao movimento da terapia cognitiva no Brasil, quando nós fundamos a Federação Brasileira, na época, depois participamos também da fundação da Latino-Americana, depois eu vim a ser o 5º presidente da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, fui vice da Sul-Americana, fui delegado da Sul-Americana, enfim, minha relação com terapia cognitiva está embrenhada aí na minha história profissional. Olha só que legal. E aí surge o Concriarte, né, que é um congresso importante aqui que acontece no Brasil, né? Você pode falar mais sobre o Concriarte? Como que surgiu, né, o Concriarte? Bom, então, eu venho de um momento, né, da minha história de vida, de trabalhar. Meu trabalho começou com atender crianças com transtorno de estresse pós-traumático, vítimas de abuso sexual, abuso físico, maus tratos de um modo geral. E nessa trajetória eu comecei a desenvolver, na época, um protocolo específico para tratar crianças com estresse pós-traumático e dentro da terapia cognitiva. Então, o meu trabalho, grande parte do meu trabalho, principalmente na pesquisa, na época que eu estava na universidade, é ligado ao que a gente chama da TCC infantil. Né? Então, depois disso, ampliamos o trabalho, aí criamos o protocolo TRI, eu e a Marina, e aí a coisa deslanchou assim, para muito uma projeção, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E eu tinha uma ideia de que nós tínhamos fundado a Federação Brasileira de Terapias Cognitivas e tínhamos um congresso brasileiro, que é um congresso tradicional já, o congresso da FBTC, e eu tinha a ideia de que a gente pudesse fazer um meeting, um encontro específico de TCC infantil. E na época, os terapeutas de infância, acontece um fenômeno interessante, porque na psicanálise todo mundo trabalhava com infância, e na terapia cognitiva a infância era uma área praticamente relegada, assim, né? Porque por algumas questões teóricas específicas, ou próprio desinteresse dos terapeutas. E aí todo mundo achava aquilo uma loucura. Na época eu busquei alguns parceiros para para criar um congresso. E aí nós criamos há 8 anos atrás um congresso chamado Concriade, né? Congresso de Terapia Cognitiva da Infância e Adolescência, esse nome aí, essa sigla, né? Fizemos a primeira edição em Porto Alegre. Lá nós tivemos, sempre trazendo convidado internacional, tivemos 200 e poucas pessoas. Para um primeiro encontro foi bem relevante. E a partir dali o congresso foi crescendo, 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 até que nós tivemos o ano retrasado, o último Concriade em Salvador. Porque aí a gente sempre teve um espírito, eu e a Marina, assim, um espírito bastante, vamos dizer assim, inquieto, e está sempre buscando alguma coisa diferente. Até onde a gente sabe, isso até o próprio Bernard Ranger fez a abertura do primeiro e depois do 6º Concriade, e ele relembrou essa história de buscar nos anais da história aí, eu conheço muito terapeuta pelo mundo afora, muita gente, muita networking, e a gente não existe um congresso específico de terapia cognitiva da infância e adolescência. Existem workshops, existem encontros, mas não um congresso montado como a gente tem. Então, inclusive o Mark Heineken, que é um americano de Chicago, que já teve em 2 edições com o CRIAD, chegou a dizer que a gente deveria fazer, junto com a APA americana, ou em Chicago, ou em Miami, né, uma edição, porque os próprios americanos não conseguem se organizar para fazer um congresso específico de infância e adolescência. Então, isso nos colocou num pioneirismo, e junto com o Concriade surgiram uma série de publicações na infância e adolescência que no início eram ínfimas, e depois começaram a brotar. Olha a quantidade de baralhos que tem hoje, quantidade de instrumentos. Eu acho que o Concriade acabou mexendo, mudou com a história da terapia cognitiva no Brasil e com a própria área editorial. Assim, né? Hoje nós temos uma terapia cognitiva no Brasil de ponta, né? Com muitos instrumentos disponíveis. Nós criamos uma linha editorial
né, chamada Baralhos. Eu publiquei o primeiro baralho faz quase 20 anos. Aí os colegas começaram a dizer, posso fazer um baralho? Posso fazer um baralho? Começaram a fazer, e hoje é uma linha editorial, e assim como vários instrumentos de infância. Então, eu acho que a gente conseguiu, modéstia à parte, a mudar a história e qualificar muitos terapeutas da infância e adolescência no Brasil com este congresso e com a linha editorial. Então, aí o que aconteceu o ano passado, né? Que Porto Alegre, até que nós nos encontramos, nós criamos o Concriarte. Por quê? Porque, na verdade, a infância é uma área múltipla. E a gente sabe que há inúmeros pediatras, artistas, filósofos, professores, neurocientistas, pessoas que não necessariamente são ligadas à clínica direta com as crianças, que têm coisas importantíssimas, historiadores, contribuições importantíssimas, né? E aí nós criamos o Concriarte, assim, na verdade, fazendo essa fusão de toda a área do conhecimento para trazer esse escopo de conhecimento para os nossos colegas, né, profissionais que estão acostumados a ouvir só colegas falar dentro dos seus próprios consultórios. Na verdade, a gente brinca que a gente quer quebrar um pouco com essa empáfia dos terapeutas cognitivos de acharem que, por exemplo, eles não precisam ouvir outras áreas de conhecimento. Então, em Porto Alegre, nós criamos um congresso, mas também temos que melhorar. Nós criamos um congresso onde o núcleo eram terapeutas falando dos modelos de TCC infantil e um entorno multidisciplinar. Juiz da infância e adolescência, professores falando, médico do sono. E aí nós nos demos conta que nesse núcleo poucos terapeutas saíam para ouvir o multidisciplinar. O multidisciplinar era fantástico. Tudo que eu assisti, tudo que as pessoas assistiram ficaram encantadas. Mas nós lamentamos barbaramente que os colegas não se voltaram para isso. Aí o que nós vamos fazer agora no Rio de Janeiro? O multidisciplinar estará dentro do escopo. Então, quem estiver lá vai ouvir. Olha as pessoas que vão estar lá, por exemplo. Né? Um sonho antigo meu, uma pessoa que eu conheci muitos anos atrás, historiadora da USP, chamada Mary Del Priore. A Mary Del Priore escreveu a História da Criança no Brasil, é uma das historiadoras mais respeitadas que tem no Brasil. Esse sonho antigo, a Mary vai lá nos falar da história da criança no Brasil e no mundo, né? Do surgimento da infância, de quem é esse ser, o que nós precisamos saber desse ser, como é que a história desse ser evoluiu, como é que a construção da infância evoluiu ao longo da história. Nós vamos ter uma autora que é de infância e adolescência, que é fantástica, que é a Thalita Rebouças, que e por acaso também é apresentadora do The Voice Kids, aí, escreve para adolescentes, vende milhares de livros, tem uma linguagem que acessa o adolescente, ela vai nos contar lá como é que ela acessa os adolescentes, entendeu? Nós vamos ter músicos, e aí tem uma série de outras surpresas, nós vamos ter filósofos, nós vamos ter professores, e nós vamos ter arte, nós vamos ter um diretor de teatro, vai ser uma coisa absolutamente fantástica, porque nós, terapeutas, precisamos sair um pouco do nosso pedestal e ouvir o que essas pessoas estão fazendo e contribuindo para a saúde mental. Então, a gente tem que incluir isso dentro do nosso escopo de trabalho. Então, o Concriarte esse ano será no Rio de Janeiro, em outubro, no Hotel Brisas, na Barra da Tijuca, de frente para o mar. Eu espero que o mar não tire o nosso público, que show nos dias de congresso. E aí a gente vai fazer um congresso absolutamente revolucionário, diferente, e um congresso de altíssima qualidade, porque todo mundo que frequentou o Concriarte e o Concriarte agora sempre fala da qualidade das pessoas que estão lá dentro falando, né? Então esse ano vai ser melhor ainda, vai ser um ano, eu acho que o Porto Alegre ano passado foi um divisor de águas, né? Mas esse ano vai ser aquilo que foi dividido, nós vamos aprimorar aquilo que foi feito, vai ser um congresso absolutamente fantástico. Olha só que legal, hein? E é muito interessante ouvir você também explicando, né, dessas ideias que estão por trás da organização desse evento, né? Para ampliar realmente, então, a escuta, tem a ver com isso, né? O entendimento, a escuta dos terapeutas cognitivos, de todo esse pessoal que é de muita importância também para a área, é isso? Além disso, nós temos aquilo que a gente considera o pré-congresso, que são os cursos pré-congresso. Também tem o simpósio de neuropsicologia da infância e adolescência, que é o terceiro. Isso também é bastante revolucionário, porque nós resolvemos criar um congresso. Neuropsicologia sempre muito aberta, criar um seminário específico de neuropsicologia da infância e adolescência. E esse ano, né, vai ter um Mindful Day,
né? Junto com a Tamara Russell, da Inglaterra, o Thiago Tatum, do Brasil, a Raquel Lullier, que vão fazer um dia também pré-congresso de Mindful Day, práticas de mindfulness, né? E eu estou dizendo, é coisa demais, eu acabo até me esquecendo. E vamos ter uma outra coisa fantástica também, no domingo seguinte, né? O congresso acaba sábado, domingo, nós temos o primeiro, e isso é bacana pra caramba também, motivador, o primeiro seminário de educação socioemocional, né? Que é também o viés da educação socioemocional entrando aí na plataforma do MEC, é o que a gente considera hoje de vanguarda na educação do mundo. Nós estamos trazendo também especificamente esse seminário. E ainda na segunda, na terça e na quarta, pré-congresso, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em Porto Alegre, que a gente chama de satélite, evento satélite. As pessoas vão para dentro do INTCC no Rio de Janeiro assistir pocket palestras e assistir sala de espelhos, pacientes sendo atendidos ao vivo. Então, é uma semana de eventos assim, que vai ser absolutamente espetacular. Incrível, hein? Incrível. E sobre esse Concreate desse ano, né, o 2019, assim, o que você pode falar? Para quem não pôde ir, né, se arrepender aí. Nós tivemos assim um belo congresso, né? Nós mudamos também a estética do congresso. O congresso estava com uma estética muito bonita, né? Uma organização primorosa, num espaço muito bom, que era o Centro de Eventos da PUC, e uma pauta absolutamente maravilhosa, assim, né? Porque tudo de muita qualidade, as referências nacionais, referências internacionais. Tivemos esse ano a Jill Ratos. Nós estamos sempre procurando incluir aquilo que são as terapias contextuais voltadas para a infância. Então, é terapia cognitiva da infância e adolescência, é mindfulness, terapia focada na compaixão, comportamental dialética, é terapia de esquema. Então, o escopo fica sempre muito amplo e muito rico. E esse ano foi assim. Esse ano a gente tinha lá temáticas das mais diversas possíveis, das mais diversas abordagens. E a gente sempre disse que o Concrearte é um espaço extremamente democrático, um espaço de todos. Não há ali sectarismo. Quem fala a minha língua está ali. Não, não é. Ali falam todas as pessoas de todos os diversos escopos de terapia e o espaço é bastante amplo para isso. Uhum. E eu cheguei a ver que parte da programação também envolvia algumas palestras que falavam sobre a atualização mesmo, né, em termos de evidências, assim, em relação a práticas específicas, né? Uhum. Na verdade, hoje a pauta geral da clínica, né, tem sido... A TCC é uma prática baseada em evidência, então, de um modo geral, hoje se busca a robustez científica das intervenções protocolares. Então, e o Concreate está sempre trazendo atualizações, né? Sempre atualização. Quer dizer que nesse ano, que agora que eu não vou falar, eu já estou esculhambando aqui a nossa surpresa, mas esse ano a gente vai ter uma pessoa da Inglaterra especializada, trazendo dados de ponta, de trabalhar com crianças, psicoterapia de crianças com depressão. A depressão infantil, ela, epidemiologicamente falando, ela ficava uns anos atrás em 0,9% da população, e depois que a gente botou na DSM transtorno da desregulação do humor, considerando raiva e crise de raiva como manifestação de humor, essa epidemiologia pulou para 3,5, 3,9. Então, na verdade, a depressão na infância existia, estava faltando a gente ter o aparelho certo para fazer esse diagnóstico correto. A Maria Celeste Airaldi, também outra convidada internacional, Tamara Russell, né? Tem mais coisas que vem por aí ainda, porque a gente tem um ano inteiro, né, para trabalhar, né? Entendi. Que joia, que joia. E sobre a sua experiência, Renato, você pode falar mais? Assim, você, por exemplo, citou o protocolo, né? Que você desenvolveu isso? Isso. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar com TCC infantil, na época a gente tinha o Paulo Knapp tinha uma relação muito estreita com o Centro Beck na Filadélfia, e nós começamos a trazer workshops do Beck para Porto Alegre. Inclusive, na época, foi o primeiro lugar fora dos Estados Unidos onde o Beck fez uma especialização
chamada extramural, que é uma especialização, um formato de especialização que ocorreu fora do centro da Filadélfia. E aí, na época, nós trouxemos o Robert Friedberg, e o Robert Friedberg, com quem nós começamos a estudar a infância, e com quem nós tivemos o grato prazer de 2016 dar um treinamento do protocolo que nós desenvolvemos para ele lá em Palo Alto, na Califórnia. Então, na época, o Friedberg ensinava a gente terapia cognitiva, que o terapeuta cognitivo é sempre muito preocupado com o que passou na sua cabeça, uma coisa muito racionalista, né, foco nos pensamentos. E o Friedberg nos disse que a abordagem com as crianças era o que você sentiu, já que pensamento era uma coisa muito subjetiva. Então, na época, estudando com o Friedberg, nós temos, eu e a Marina, um senso muito pragmático de trabalho, assim, as coisas têm que fazer sentido, tem que ter uma certa lógica. E aí, na época, nós criamos o baralho das emoções. Porque, assim, se a gente começa a trabalhar, se o objetivo é trabalhar as emoções das crianças, começar pelas emoções, vamos criar um instrumento que faça esse direcionamento de abordar as emoções para as crianças de um modo protocolar. E aí começou um instrumento absolutamente original, diferente, que produz a ideia, na época nós chamamos de instrumento de acesso à infância, porque a gente queria acessar as narrativas das crianças, as emoções das crianças, que elas produzissem narrativas. E aí isso começou a dar muito certo. O instrumento, né, ele funcionou muito bem para isso, tanto que o próprio Robert Friedberg, Mark Hine, que é a Paula Barrett lá na Austrália, estrangeiros que assistiram isso, sempre dizem assim, as crianças falam muito na primeira sessão, e nunca viram as crianças falarem tanto e de modo tão organizado. Então a gente conseguiu aquilo que a gente queria. Depois disso, 5 anos depois, nós criamos então um instrumento de reestruturação cognitiva, baseado muito na TCP, na cognitiva processual do professor Ivismar de Oliveira, e depois nós criamos baralhos de comportamentos. Então a gente tinha emoções, pensamentos, comportamentos. Aí tínhamos então um protocolo. Nós nunca dissemos nós vamos fazer um protocolo, né? A TRI tornou-se, terapia de regulação infantil, tornou-se um protocolo. E com praticamente 20 anos de trabalho em cima. Então, é um protocolo original, com instrumentos originais, e que hoje tem um modelo de regulação específica, que a gente está terminando agora um artigo de revisão sistemática, junto com o King's College, aqui na Inglaterra. Eu moro aqui em Portugal, não sei se vocês sabiam disso, né? Mas com o pessoal do King's College na Inglaterra, e não há nós não encontramos nenhum programa, nem clínico, nem preventivo, que tenha um modelo de regulação emocional, e ainda mais em 15 passos, como tem a TRI. Então, aí começou um trabalho nosso, que inicialmente foi direcionado para a clínica, para trabalhar com crianças com transtorno de humor e ansiedade, e depois a gente achava que a nossa cereja do bolo, porque assim, a gente tem o TRI, Terapia de Regulação Infantil, mas aí outro acrônimo, as sessões T de Trabalhe as Suas Emoções, as sessões R de Recicle os Seus Pensamentos, e as sessões I de Inove os Seus Comportamentos. Nós, como somos terapeutas cognitivos de formação, acreditávamos que a nossa cereja do bolo seriam as sessões R de reestruturação cognitiva. E depois a gente viu que não, que as mudanças mais significativas em termos clínicos ocorriam nas sessões de regulação emocional. E aí nós investimos, então, vamos estudar mais emoções. E aí nós descobrimos que a psicologia pouco tem a contribuir com relação a emoções. Tanto que eu pergunto para as pessoas, quem aqui na faculdade estudou emoções? E todo mundo fica se olhando. Agora começaram a surgir algumas coisas. Agora começou a mudar o cenário, mas ainda muito incipiente. Psicologia voltada para processos conscientes. Memória, atenção, percepção, julgamento, tomada de decisão, resolução de problemas. E então a psicologia tinha pouco a contribuir quando a gente precisou aprofundar a abordagem das emoções. Aí caiu na neurociência e na biologia do comportamento. Então, o nosso protocolo TRI hoje deixou de ser um protocolo absolutamente cognitivo, e ele é o que a gente chama de darwiniano cognitivo. Ele não deixa de ser cognitivo porque trabalha a reestruturação cognitiva, não é contextual, mas é todo focado na biologia das emoções, o modelo de regulação emocional. Portanto, é um modelo que
já quebrou com a própria epistemologia específica da TCC, tornou-se, então, como eu disse, darwiniano cognitivo. Esse protocolo tem muita repercussão hoje em vários países. Ele virou no Master da Universidade Autônoma de Barcelona, em Psicopatologia da Infância e Adolescência, foi criada uma disciplina chamada Regulação Emocional na Infância, modelo TRI. Tem pesquisas no Panamá, tem pesquisa na Espanha, tem pesquisa na USP com a Carmen Beatriz Neufeld, tem pesquisa com a Margarete Oliveira no Rio, na Porto Alegre, na PUC, tem pesquisa no Rio de Janeiro, e assim a coisa está proliferando, tem pesquisa aqui em Portugal, na Universidade do Algarve, e aí o protocolo, tanto clínico quanto preventivo, começaram a extrapolar, ganhar fronteiras. Já demos treinamento dele, como eu disse, em Portugal, na Espanha, no Panamá, na Colômbia, na Argentina, no Uruguai, na Austrália, nos Estados Unidos, e está para sair agora um para a França ano que vem, e a coisa está, né, indo bastante longe. Olha só, que legal, hein? E já bem fundamentado, então, quer dizer, conta com evidências mesmo, isso? Cada dia mais estão saindo artigos. Agora, recentemente, uma aluna da PUC chamada Camila Paiva Benvenuti acabou de publicar artigo. A Marina Heinen publicou um artigo, vai publicar mais 2. Está saindo o nosso artigo de revisão sistemática mostrando que o nosso programa é diferente dos programas que tem aí. E não basta ter um protocolo só. O que tem de diferente nesse protocolo, né? Então, essa revisão sistemática mostrando que a alma do nosso protocolo, que é a regulação emocional, ela é absolutamente original. Entendi. E esse protocolo tem um tempo determinado? Como é que é? De aplicação previsto? A gente dá treinamentos desse protocolo no Brasil inteiro. É só entrar no www.tritreinamento.com.br. O treinamento é de 20 horas e a gente ensina um protocolo em 20 sessões, mas a vida não é protocolar, né? Para fazer pesquisa é uma coisa. Então, ensinamos as pessoas a usar as ferramentas do protocolo. Que legal. Você tem toda já uma estrutura isso para ensinar também os terapeutas a aplicarem isso? Já temos mais de 2.000 pessoas treinadas nesse protocolo. Pelo Brasil, mundo afora, podemos dizer, né? Pelo mundo afora. Um treinamento que a gente deu aqui em Portugal, o primeiro treinamento que a gente deu em Portugal, tinha gente da Romênia, tinha gente da Lituânia, tinha gente dos Países Baixos, quer dizer, coisa... Que incrível. Uhum. E você falou até, né, que atualmente você está em Portugal, né? O que, assim, da sua experiência, o que você tem notado também aí em Portugal em relação, talvez comparando com o Brasil, né, na área da psicologia cognitiva, da infância? Aqui é diferente. Os expoentes da terapia cognitiva aqui estão dentro da universidade. E eu comparo o Portugal de hoje ao Brasil final dos anos 70, início dos anos 80. Fazer terapia era um fracasso pessoal, se escondia, em casos extremos se buscava terapia, se fazia isso de um modo escondido, né? E o que gera um certo atraso na própria visão da saúde mental, quanto no próprio desenvolvimento da psicoterapia. O Brasil, eu sempre digo por aí, o Brasil, no melhor dos sentidos, banalizou a psicoterapia. No melhor dos sentidos. Porque, assim, se você vai ao dentista quando tem dor de dente, vai no médico quando tem dor de garganta, naturalmente, quando tivesse algum problema, frequentar um terapeuta seria a ordem natural das coisas. Eu acho que isso a gente naturalizou aí. A prova pegue crianças de classe média, por exemplo, média alta, vá nas escolas e veja quantas dessas crianças fazem terapia. Um monte. Um monte. Quando eu clinicava em Porto Alegre, eu e a Marina atendíamos uma tonelada de pacientes de escolas. E o mais bacana de tudo, se nós somos amigos e marcamos de tomar um café às 4 da tarde, eu chego às 4h15 atrasado, eu digo assim, eu cheguei atrasado porque eu fui levar meu filho, fui buscar o Vitor na terapia e me atrasei. A gente fala disso com absoluta naturalidade. Há um tempo seria assim, nossa, terapia para louco, tal. Então, nesse aspecto, né, Portugal precisa muito desenvolver. Aqui
tá indo em direção, está se abrindo devagar, mas eu vejo sempre como um grande desafio, né? Por um lado não tem, por outro tem tudo para ser feito. Então, eu acredito que quando nós começamos o movimento da terapia cognitiva no Brasil, no Rio Grande do Sul, o estado mais psicanalítico de todo o Brasil, voltado para Buenos Aires e para a Argentina, de costas para o Brasil, voltado para lá. Entrando terapia cognitiva em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, era uma coisa assim, vocês são loucos, né? Aqui só se fala de psicanálise. Porto Alegre hoje é o principal polo de terapia cognitiva ainda, uma referência, né? Foi o estado que fez toda a diferença no movimento cognitivo no Brasil, para impulsionar o movimento cognitivo no Brasil. A Federação Brasileira criada no Rio Grande do Sul, Paulo Knapp, primeiro presidente, eu fui o quinto presidente, Carmen Beatriz Neufeld, 2 gestões gaúcha, agora o Wilson Mello, presidente gaúcho. Então, essa é uma representatividade muito grande do Rio Grande do Sul, né? E do impulsionamento e na produção científica em termos de terapia cognitiva. Então, essas coisas de é difícil porque não tem, mas ao mesmo tempo não tem, você tem tudo para fazer, né? É um mundo de oportunidades. Entendi. E nessa parte de produção científica aí em Portugal, o que você tem notado, né, na terapia cognitiva, assim, em relação à terapia cognitiva? Alta qualidade, mas dentro da universidade. Dentro da universidade a coisa está bem. Nós estamos falando do atendimento clínico, da banalização do atendimento clínico, no melhor sentido. Poucas pessoas fazem terapia e buscam recurso de saúde mental. Entendi. Aí em Portugal você nota que se tem alguma abordagem específica, se sobressai, o que você acha, assim? Tem bastante psicanálise. Tem Aqui bastante as terapias. psicanálise. Mas tem bastante, mas as terapias baseadas em evidência estão cada dia ganhando mais espaço e são o futuro aqui. Na verdade, eu vivo aqui, né, eu dou muita supervisão, atendimento por online de pacientes do Brasil, e dou cursos aqui. Tem um curso agora no mês que vem em Coimbra, do protocolo TRI, mas a minha vida está no Brasil, onde nós temos o INTCC, né, que tem 2 sedes em Porto Alegre, uma sede no Rio, e que tem cursos de pós-graduação em terapia cognitiva em 16 estados brasileiros. Então, TCC da infância e adolescência, TCC geral, sexualidade, casal, família, nós temos aí um escopo. Dá para entrar para conhecer do www.intcc.com.br, né? Aí eu viajo uma vez por mês ao Brasil para dar curso, para dar conferência. Voltei do Brasil agora, uma semana atrás, praticamente. Passei 12 dias entre Rio de Janeiro, Campos, Vitória do Espírito Santo, depois voltei ao Rio de Janeiro, dando conferência, treinamento, protocolo TRI, tá? Ou aula no curso de especialização que a gente tem. Entendi. Volta e meia está no Brasil, então, isso? Por mês, pelo menos. Entendi. Por uma opção de vida, né? Eu estou trabalhando com a Universidade do Algarve, terminando meu doutoramento, mas a ideia aqui é uma qualidade de vida e por isso que a gente veio para cá, né? Para viver a vida aqui, mas trabalhar no Brasil. Uhum. E aí tem a ordem dos psicólogos portugueses, né? Você nota se existe algum tipo de preocupação para que os psicólogos cada vez mais adotem práticas baseadas em evidências? O que você acha? Sim, exatamente, sim. Porque são esses modelos recomendados pelo Instituto Nacional de Saúde Mental, são esses modelos que estão nas redes públicas dos países, né? Sim, claro que uma ordem ela tem que ser ateórica, ela acolhe todos os tipos de profissionais, mas há estímulos por parte da ordem de que a terapia científica seja mais valorizada. Uhum. Você poderia falar rapidamente só, a gente já está indo para a parte final, né? Você tem uma obra, né, falando sobre essa perspectiva darwinista, isso? Isso. Direcionada para psicólogos, isso? Eu tenho um livro chamado Darwin para Terapeutas. Pegando, assim, as bases evolucionistas do comportamento e as tendências comportamentais com as quais a gente se depara na clínica e muitas vezes a gente não conhece, né? Então, a minha formação, eu brinco que eu sou darwiniano desde pequenininho, que a minha formação, desde os tempos de faculdade, eu comecei a trabalhar com um professor chamado Renato Samora Flores,
que é um geneticista do comportamento, e na época, então, eu comecei a trabalhar com a perspectiva darwiniana, entrando numa pesquisa que se chamava Variáveis Bioculturais de Incesto na Espécie Humana, ou o efeito de Westermarck de evitação de incesto. E aí, minha vida, eu fui mais desenhado aí do que dentro da própria psicologia, que era, na época, fazer faculdade de psicologia era uma coxa de retalhos, tinha de tudo. E no tempo que eu fiz psicologia, praticamente a terapia cognitiva não existia, existia terapia comportamental, existia o behaviorismo, as disciplinas. Então, a gente foi fazendo toda uma formação por fora disso depois. E então, eu nunca perdi esse viés. O meu mestrado foi na área de evolucionismo, né? E todos os meus trabalhos, o próprio protocolo TRI é todo com base evolucionista. Todo o meu trabalho, tudo que eu escrevo tem o viés da evolução. Então, eu resolvi chegar ao ponto de querer escrever esse livro. Para mim foi muito grato, um livro muito bacana. Um livro que eu tenho recebido feedbacks muito positivos dele, que chama o Darwin para Terapeutas. Entendi, entendi. Ele foi lançado quando, Renato? Lançado em 2018, final de 2018. Não, 2019. 2019, ano passado. Quer dizer, esse ano. Não, 2018, eu já faço uma confusão. São 25 livros, aí eu estou trabalhando agora em 3 livros diferentes. No ano que vem, agora eu estou lançando um livro, depois, acho que aí por março, aí em maio tem outro, e em junho tem outro. Esses 3 livros sobre o quê que são, que você está desenvolvendo? Eu tenho um livro que me deu muita gratificação de escrever, chamado Educar Crianças, as Bases de uma Educação Socioemocional, onde eu falo de questões científicas numa linguagem leiga. E eu acho que também consegui atingir o objetivo, tive feedbacks muito positivos, e agora eu estou começando a escrever para público leigo, né? Que, claro, para psicólogos também, mas toda a nossa linguagem para público leigo. Esse livro que eu estou agora terminando, que é o primeiro que vai ser ano que vem, ele é de parentalidade consciente, né? O termo técnico é esse, não vai se chamar assim, porque senão ninguém vai pô, essa de parentalidade consciente, não, né? Mas é justamente a preparação para ter filhos, a consciência de ter filhos, o manejo de filho, o conhecimento de estágios de desenvolvimento de criança, porque afinal a gente tem filhos, né, respondendo a um impulso biológico de imperativo reprodutivo, mas a gente já tem uma cultura avançada, quer dizer, já não haveria mais a necessidade de a gente se comprometer com outro ser que nos custa caro, que nos custa dinheiro, que nos custa tempo, que nos custa, né? E esse movimento, uma parentalidade consciente, por quê? Porque a gente bota crianças no mundo em linha de produção. Mas recentemente saiu aí a história de que 50% das crianças brasileiras não são atendidas em suas necessidades básicas. No momento que você não dá... E outra, a necessidade básica de uma criança não é só material, é emocional. No momento que você não dá necessidades básicas para uma criança, você está invalidando crianças e criando uma legião de marginais. Não é marginais bandidos, não, marginais porque estão à margem. Quando você não dá uma escola de qualidade para uma criança, você coloca ela à margem do sistema. E quando você não dá saúde para uma criança, você coloca ela à margem do sistema. Quando você não dá uma educação emocional adequada, você a coloca à margem do sistema. Então, nós formamos uma legião de marginais que estão à margem do nosso sistema. E esse é um assunto que tanto eu quanto a Marina temos trabalhado muito, e trazendo à tona essa coisa de um tópico importante a ser discutido, de escola de pais, parentalidade consciente. E é isso que a gente tem feito agora. Legal, indo mais para o público leigo também, né? Para Também. atingir. Isso. Promoção de saúde mental de um modo geral, assim, público leigo. Uhum. Incrível, né? Eu pesquisando já a sua história, né? Dá para notar o quanto que você inovou mesmo, né? Na área da psicologia, assim, na área da psicologia cognitiva, né? Muito, muito interessante mesmo. Tudo que tem sido feito, que você continua fazendo também para a área, né? Renato, fala de novo só os canais assim para encontrar, né? Tanto o seu protocolo, o treinamento também. Então, treinamento protocolo TRI, você conhece mais as datas e locais. www.tritreinamento, tudo junto.com.br. Conhecer o nosso trabalho de educação socioemocional, www.institutotri.com.br.
Para conhecer nosso trabalho clínico de cursos de pós-graduação, www.intcc.com.br. E aí, tá tudo aí. Ótimo, Renato. Então, muito obrigado mesmo pela sua participação, né, por ter cedido o seu tempo. Eu que É muito agradeço. importante para a gente, né, ter essa noção também de especialistas da área, né, da área específica e da infância, no caso, né? Ok. Agradeço muito, imenso, com o convite e aguardo você me dar o link aí para eu poder assistir a nossa entrevista, tá bem? Abraço. Tchau. Abraço. Tudo de bom.